muito boa tarde. Temos agora o exercício 29, ainda sobre este tema de alhetas, para ser resolvido. Diz-nos assim: temos uma unidade de aquecimento que tem a forma de um tubo vertical, munido de alhetas de aço verticais e de secção retangular, conforme esquematizado na figura. A altura do tubo é de 1200 mm e o diâmetro exterior é de 60 mm. O comprimento das alhetas de 50 mm e a sua espessura é de 3 mm. O número total de alhetas é de 20. Depois dizem-nos, a temperatura na base das alhetas é de 80 graus e a temperatura ambiente de 18 graus. Considere que a condutibilidade térmica do material do tubo e das alhetas é de 55,7 W por metro grau Celsius e que o coeficiente de transmissão de calor por convecção das alhetas e da superfície do tubo não alhetada para o ambiente é de 9,3 W por metro quadrado grau Celsius. Pedem-nos para determinar o fluxo de calor dissipado para o ambiente por esta unidade de aquecimento, desprezando as perdas de calor pela extremidade das alhetas. Ora, aqui está das primeiras pistas que nós temos então para a nossa resolução do exercício, não é? Portanto, algo que a gente pode começar logo por escrever e que já sabemos que fazem parte sempre da nossa resolução são as hipóteses simplificativas, não é? Portanto, não se esqueçam disto. Embora pareça, como já vos referi várias vezes, um aspecto repetitivo, aquilo que nós estamos aqui a fazer é a estabelecer as condições pelas quais nos devemos reger na resolução do problema e que também nos vão auxiliar na própria resolução do problema. Então, como hipótese simplificativa, vamos considerar condução de calor unidirecional. Muito bem. Sem geração de calor no material. Ok. Regime permanente. Muito bem. Coordenadas cilíndricas. Certo. No entanto, vocês reparem, o fluxo de calor, quando chega ao espaço não ocupado pelas alhetas, atravessa-o, correto? De forma a ter aqui este fluxo que aqui atravessa, vê a superfície de forma coordenadas cilíndricas. Mas quando nós analisamos o fluxo de calor que atravessa a própria alheta, nós aquilo que verificamos é que ele deixa a alheta numa superfície plana. E, portanto, passamos a ter não coordenadas cilíndricas, mas sim coordenadas planas. Cartesianas, desculpem. Cartesianas. Na extremidade. Estamos a falar realmente do fluxo de calor em alhetas. Os modos de transmissão de calor, como é óbvio, serão a condução e a convecção, e a radiação, por outro lado, é desprezável. Por outro lado, é-nos dito aqui no enunciado também que nos dizem para considerar desprezando as perdas de calor pela extremidade desprezável. Ora, isto que aqui está, se nós formos à nossa sebenta identificar o caso a que isto se refere, nós temos então alhetas o caso B, alheta de comprimento finito com transferência de calor pela extremidade desprezável. Ora, esta equação significa que teremos que ter em consideração esta expressão que aqui está. Ok? Portanto, eu já vou passar para a nossa folha de resolução para ficarmos aqui com a indicação daquilo que poderemos vir a necessitar. Ainda não é certo que venhamos a precisar. Assim como, por exemplo, poderia ser necessário este perfil de temperatura. Este perfil de temperaturas só é necessário caso nos peçam de que forma é que evolui a temperatura ao longo da alheta. Está bem? Bom, continuando. Vocês reparem, temos então aqui outros dados. Os dados são dimensionais, ok? Portanto, temos o comprimento em termos de altura da alheta. Depois temos o diâmetro que aqui está, o D2, portanto será os 60 mm. Depois o comprimento da alheta será 50 mm. Correto?
e a sua espessura são os 3 mm que a gente visualiza aqui. Ok? Portanto, esta é a espessura da alheta. Está bem? Portanto, os 50 mm é este comprimento que aqui está. E o nosso D2 é, portanto, aqui colocado à superfície ou diâmetro exterior do tubo. Bom, vamos continuar então a nossa resolução e vamos iniciar a nossa análise percebendo então o que tipo de alheta é que nós temos aqui à nossa frente. Nós poderíamos ser tentados a considerar uma alheta de perfil desculpem, uma alheta do perfil anelar com perfil retangular. E isto pode parecer confuso, mas é exatamente ao contrário. É uma alheta de retangular colocada sobre um perfil cilíndrico. Okay? Portanto, aquilo que nós iremos ter é, se eu imaginar aqui isto, que é o nosso tubo, nós aquilo que estamos a ver é alhetas retangulares aqui colocadas. E, portanto, se eu fosse analisar, desculpem, o nosso caso da alheta, portanto, para além, ok, poderíamos correr o risco de vir aqui a esta imagem, que é alhetas anelares de perfil retangular, mas não, aquilo que nós temos é aproximadamente uma figura deste tipo. E porquê? Nós vamos considerar que, como a parede do cilindro lhe encontra como área de contacto uma superfície muito estreita, ok? Porque estamos a falar de 3 mm por 1,2 metros. Portanto, nós vamos considerar que esta zona dos 3 mm é plana, ok? É uma aproximação. Portanto, vamos escrever isso também aqui nas nossas hipóteses simplificativas, porque ao fazê-lo, nós estamos a considerar uma estratégia também de resolução. Portanto, neste caso, nós vamos então dizer que junto à base da alheta, vamos considerar que é plano. Okay? Isto vai nos ajudar na questão da determinação da área de contacto. Ok, creio que com isto que nós temos aqui já estaríamos, se calhar, em condições de pensar, já tenho aqui algumas considerações possíveis de serem feitas para a determinação daquilo que é pretendido. Eu vou agora escrever o pedido, não é? O pedido é a determinação do kit total. Okay? Vou escrever assim, que é o fluxo de calor dissipado para o ambiente por esta unidade de aquecimento, desprezando as perdas de calor então pela extremidade das alhetas. E aquilo que estamos aqui a referir é que queremos determinar qual é a quantidade total. No entanto, vocês vejam, para a determinação deste kit total, nós sabemos que ele vai ter que ser igual à soma de duas parcelas, que há de ser o quê? O fluxo de calor que deixa as alhetas pelo espaço não ocupado pelas alhetas, mais aquele que é transmitido pelas alhetas, que é o número de alhetas vezes o QF, que é define, ok? Então vamos agora começar por determinar cada um destes termos. Vamos aqui então inserir uma equação que nos vai permitir então determinar a nossa o nosso Q0, né? Portanto, é aquilo que queremos agora determinar. Bom, o nosso Q0, só tenho aqui que colocar na notação correta, só para isto não ficar esquisito também. Portanto, só aqui um instante. O nosso Q0 será igual então a H
Ok, que agora ele está aqui a fugir, uma chatice. Portanto, será igual a H, agora vezes o nosso A0. O A0 é a área não ocupada pelas alhetas, já vamos fazer a sua determinação ali à parte. Bem, no entanto, vamos aqui escrever a equação. Agora vezes como é óbvio, o ΔT, não é? Que nós temos lá dentro. E o ΔT não é mais nem menos do que a temperatura da base menos a temperatura ambiente. Bom, nós olhando para a expressão conhecemos todas as variáveis menos o A0. Vamos então passar à determinação do nosso A0. Aqui já fazer a determinação. Há de ser igual à área inicial menos o número de alhetas vezes a área de contacto da sua base. E agora aqui sim vai entrar então aquela consideração que nós fizemos aqui das hipóteses simplificativas, que junto à base da alheta vamos considerar que é plano. Isto vai nos permitir realmente determinar esta área que aqui está. Ora, se começarmos a substituir, nós vemos então que a área inicial, o que há de ser? É a área do exterior do cilindro. Π vezes D vezes L. Okay? Aqui não fazemos a simplificação que tínhamos vindo a fazer. E, portanto, vamos considerar então o valor Portanto, vamos começar por escrever então a nossa equação. O diâmetro que estamos a falar é o D2, 0,06, correto? 60 mm, vezes então o nosso H, que é aquele L que está ali representado na figura, como 1200 mm, 1,2. E agora, a isto vamos lhe tirar, reparem que daqui vai resultar então o nosso AI. Vamos retirar o quê? Vamos retirar o número de alhetas, 20, vezes a área de contacto da base. Ora, a área de contacto da base são os 3 mm, 0,003, vezes a sua altura, 1,2. Daqui, fazendo então o cálculo, resulta o valor de 0,154 metro quadrado. Bem? Certo. Portanto, já temos então aqui o cálculo feito da nossa área A0. Vamos voltar atrás e identificar o valor de Q0. O nosso Q0 então virá como 88,8 watt. É o valor do fluxo de calor que é transmitido pelo espaço não ocupado pelas alhetas. Vamos continuar e agora determinar então o fluxo de calor que atravessa as alhetas. Não é? Ora, o fluxo de calor que atravessa as alhetas pode ser determinado, neste caso, por duas formas. Quais são essas duas formas? Ora, a via analítica, porque temos o caso identificado. Okay? Tínhamos aqui então o caso B, né? Fluxo de calor, no caso, alheta de comprimento finito com a transferência de calor pela extremidade desprezável. Isto era uma indicação que resultava do próprio enunciado, e isto permite-nos então determinar o QF através desta expressão de forma direta. Ou então, como temos vindo também a resolver,
através da consulta do rendimento, não é? E, portanto, para isso teríamos que determinar o nosso Q máximo e a seguir o rendimento, porque o QF seria o rendimento vezes o Q máximo. Ora, o rendimento é determinado através destes gráficos. Na aula de hoje vamos resolver pelas duas metodologias, ok? Vamos então proceder à resolução pela via analítica e depois, ou pela via gráfica e depois consultar também a via analítica. Bom, para começarmos a resolução pela via analítica, nós temos ali a expressão do fluxo de calor, correto? Ora, eu visualizo aqui alguns cálculos parciais que tenho que proceder antes de finalizar este cálculo. Portanto, temos aqui o H vezes o P. O P é o perímetro. O perímetro, no caso de uma alheta deste tipo, não é mais nem menos do que o 2 vezes o L, que ali está, em que eu tenho vindo a chamar H, como é óbvio, mais 2 vezes T. Correto? Portanto, é o perímetro da alheta. No nosso caso, este perímetro da alheta dá 2,406 metros. Ora, continuando, temos depois a área de contacto, já conhecemos, não é? No entanto, esta área de contacto é dada então por H vezes T, portanto 1,2 vezes os 3 mm, isto dá então 0,0036 metro quadrado. Continuando a analisar a expressão θB, nem mais nem menos do que a diferença de temperaturas entre a base e o ambiente, 80 menos 18, não há problema aqui. Depois temos a tangente hiperbólica de ML. Duas chamadas de atenção. Temos tangente hiperbólica, ok? Portanto, não é tangente normal. Vocês na vossa máquina de calcular têm que escolher esta opção. E depois é M vezes L. Vamos aqui determinar ainda o parâmetro M de forma analítica. Vocês vejam que o M, vou aqui escrever a sua equação. Portanto, o M há de ser igual à raiz quadrada de HP sobre KC. Portanto, é isso que eu vou agora aqui escrever. Portanto, H vezes o perímetro sobre K vezes o AC. Está bem? E, portanto, este valor, se substituírem com os dados já calculados, vai nos dar o resultado de 10,56. Okay? Qual é que é a unidade? Portanto, recordando, watt por metro quadrado grau Celsius vezes metro. Okay? Portanto, estamos a falar watt por metro grau Celsius. E por baixo temos watt por metro grau Celsius vezes metro quadrado. Fica watt por metro grau Celsius. E, portanto, temos aqui um parâmetro adimensional. Correto? Sim ou não? Isto é daquelas questões que não há nada como vocês, numa prova de avaliação, escreverem aquilo que eu acabei de dizer. Então, reparem, eu estava-vos a dizer que era watt por metro quadrado. E vamos aqui fazer assim, que isto fica, para ver se isto fica mais claro, não é? Grau Celsius. E depois isto ainda está a dividir por
depois, desculpem, está a multiplicar por metro e depois é que vai dividir, e agora aqui sim, por watt por metro grau Celsius, e isto multiplica por metro quadrado. Certo? Agora vocês têm possibilidade de visualizar isto de uma forma realmente mais consentânea, não é? E isto já vos vai permitir fazer a devida simplificação, correto? Se tiverem dúvidas, como é óbvio, basta vocês escreverem isso na vossa folha de texto e creio eu que isto tornar-se-á simples de identificar. Acho que realmente daqui não há de surgir grandes dúvidas. E como vocês podem ver, não é um parâmetro adimensional, creio eu que agora já está claro para vocês, não é? Aquilo que iríamos obter aqui era 1 sobre metro quadrado, e portanto isto seria 1 a dividir por metro quadrado, e como é óbvio, 1 a dividir por metro quadrado na raiz quadrada fica 1 sobre metro. E portanto é como se nós tivéssemos metro levantado a menos 1. Tá bem? Portanto, isto daqui é aquilo que vocês devem fazer para facilmente identificarem qual é que é a unidade que vocês têm à vossa frente. Tá bem? Eu vou só apagar isto. Deixo-vos aqui alguns instantes, mas vamos apagar para isto ficar com a unidade já junto do parâmetro. Ok, muito bem. Temos então identificado os dados do problema. Vamos agora substituir então no nosso QF. E se substituirmos, eu chamo a atenção também, mais uma vez, que tem que ter em atenção que a tangente é a tangente hiperbólica e que os parâmetros que vão ali colocar de M e L têm que vir com a máquina calcular em radianos, ok? Portanto, é isso que devem ali colocar. Senão, isto vai dar algum tipo de erro. Tá bem? E, portanto, o resultado final dá 63,54 Watt. Bom, neste momento já temos o Q0, já temos o QF, estamos em condições de determinar o nosso Q total. Portanto, o nosso Q total será nada mais nada menos do que a soma do Q0, como é óbvio, com o QF. O nosso Q total será então agora os valores de 88,8 mais 20 vezes então os 63,54, e isto dá-nos o valor de 1000 e qualquer coisa, se não me engano. Portanto, 1359,56 Watt. Bom, eu disse-vos que iríamos fazer então a resolução analítica e vamos também agora fazer a resolução por via de consulta gráfica, tá bem? Portanto, é isso que agora iremos fazer. Vamos aqui colocar via consulta gráfico de rendimento. Para isto ficar minimamente no mesmo local, vamos aqui permitir então a determinação por via gráfica também. Portanto, temos aqui o nosso. Vamos agora começar por determinar o nosso Q máximo. Ora, o Q máximo, vou aproveitar aqui
para escrever já a equação. Este Q máximo há de ser o H vezes, como é óbvio, agora a área é a área da alheta, ok? Mas é a área transversal da alheta ou a área total da alheta. Nós já vamos verificar o que é que aqui se pretende que se coloque, ok? No caso deveria ser o nosso AF e é isso que vamos ter que considerar, está bem? Embora na sebenta apareça com a designação AT, só que o T é a área total que está relacionada com a própria figura anterior. Portanto, temos aqui o AF vezes o máximo ΔT que nós temos ali. O máximo ΔT que nós temos, como é evidente, é o quê? É o TB menos o T infinito. Bom, este é o nosso Q máximo. Falta-nos aqui determinar este AF e já vamos ver. Eu, no entanto, vou-vos mostrar então na sebenta o que daqui, de onde é que isto vem. E, portanto, temos aqui a alheta retangular, a área total da alheta retangular é 2 vezes o W mais o T, vezes o L, mais W vezes T. Portanto, aquilo que estamos a considerar é a área da face de cima, a área da face de baixo e a área da parte frontal, ok? Não se esqueçam porque é que não entram as áreas laterais? Porque estamos a considerar que a condução de calor é unidirecional. E daqui a importância de nós definirmos corretamente as hipóteses simplificativas. Se não o fizermos, ficamos com muita baralhação para conseguir resolver isto. Está bem? Bom, voltando. Então, daqui, nós só temos então que fazer a substituição. Este valor da F eu já o calculei e, portanto, vou-vos aqui indicar 9,3 é o H, depois multiplicado pela área de 0,1239 e depois, como é óbvio, 80 menos 18. O valor que daqui resulta é então de 71,44 Watt. Muito bem. Agora, como nós sabemos, precisamos de determinar quem? O rendimento. Portanto, a determinação do rendimento passa por a consulta de um gráfico na qual temos que determinar a sua abscissa. Ok? E, portanto, eu vou aproveitar o que fizemos na aula anterior, passar isto então para a nossa aula. E, portanto, temos aqui que este será aquilo que pretendemos determinar. Vocês vejam que, de acordo com a alheta que nós temos, está aqui. O LC é o L mais T sobre 2. Atenção que o L é os 50 mm que lá eram indicados, mais T sobre 2 é 1,5 mm, portanto 51,5 mm. O AP há de ser este comprimento, 51,5 vezes os 0,003 de espessura, correto? E depois é só substituir aqui na fórmula e obtemos o valor de aproximadamente 0,38. Foi este o valor que obtive. Depois vamos ao gráfico e vamos intersetar isto, então, alguns por aqui. Eu aconselho-vos, como é óbvio, a utilizarem o gráfico que tem nos anexos, visto que ele está num tamanho maior. Mas aqui podemos perfeitamente fazer a sua consulta através desta imagem. Alguns por aqui seria então o nosso 0,38 e os nossos 0,38 iriam conduzir a um valor se calhar próximo de 90%. Eu, em termos de resolução, aquilo que considerei foi um rendimento de 89%. Bom, com esta indicação vamos então passar à determinação
do nosso QF, sendo que então obtemos o valor, temos é que agora fazer as contas, 0,89 vezes o nosso Q máximo, 71,44, isto dá-nos então um valor de 63,58 watt. Reparem, neste momento nós podemos comparar com aquilo que obtivemos pela via analítica e até podemos dizer que os valores estão realmente muito próximos. Se vocês virem aquilo que temos aqui, via analítica 63,54, a parte da via gráfica deu-nos 63,58, significa que fizemos uma excelente escolha em termos gráficos e visuais. Bom, vamos prosseguir com a resolução e finalizar o nosso cálculo, determinando então o nosso Q total da mesma forma que fizemos há bocado. E portanto obtemos o valor de 88,8 mais 20 vezes 63,58. Isto resulta num valor de 1360,45. Realmente, os valores, como seriam de esperar, muito próximos, não é? E com isto tínhamos finalizado o problema. Já sabem que nestas situações eu gosto sempre de dar um acréscimo em termos de interpretação e um acréscimo também em termos de cálculo, não é? Podemos aqui pensar rapidamente em termos de interpretação, isto era um aquecedor. De alguma maneira nós estamos a utilizar isto num meio industrial, possivelmente, para aquecer um determinado espaço. Aquilo que daqui fica é que este sistema, se vocês virem, era realmente pouco eficiente, porque só tínhamos um cilindro. Tornámo-lo bastante eficiente. Vocês reparem que a área total realmente é bastante significativa, o seu valor bastante maior, não é? Porque a área da alheta deu-nos um valor bastante maior do que, por exemplo, o espaço que aqui não está ocupado. Esta AF que aqui estava, onde é que se tinha aqui, já o tínhamos aqui atrás determinado, o nosso AF 0,1239, ok? Isto é realmente um valor bastante significativo. E podemos ainda, em termos de comentário final, apresentar aqui até qual é que seria a eficácia da superfície alhetada. Ora, a eficácia da superfície alhetada nós sabemos que é dada pela relação entre o Q total e o Q inicial. Ora, nós não fizemos o cálculo do Q inicial, vou só aqui escrever as equações também. Começar então aqui por escrever a eficácia. Esta eficácia então igual ao Q inicial sobre o Q total. Desculpem, ao contrário. Q total sobre o Q inicial e o nosso Q inicial, vamos fazer aqui a conta, o nosso Q inicial não é mais nem menos do que HAI vezes ΔT. Ora, o H é 9,3, o AI há de ser o π vezes o diâmetro, e o diâmetro aqui é os 60 mm, vezes então a altura que é 1,2 metro. E portanto neste caso o nosso QI dá-nos um valor de 130
Desculpem, faltava-me aqui ainda pôr o ΔT. 80 menos 18. Isto agora sim é que dá os 130 que eu ia referir, 130.42 watt. Vamos substituir aqui atrás e dividindo os 1359.56, que é um valor analítico, por os 130, isto dá 10,4 da eficácia da superfície alhetada. Reparem que aumentamos mais 10 vezes a quantidade de calor que é transferida. Obrigado.